Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje: há um limite. Uau! Leitura bíblica, Salmo 35, versículos 17 a 28. A palavra diz: ó Senhor, até quando contemplarás isto? Livra-me das suas violências, salva minha vida dos leões. Então te darei graças na grande assembleia, entre muitíssimo povo te louvarei. Não se alegrem sobre mim os que são meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falaram de paz, antes inventaram contra os quietos da terra palavras enganosas. Encararam contra mim a sua boca e dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Acorda e desperta para o seu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, justifica-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não se regozijem eles sobre mim. Não digam em seu coração: eia, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação. E digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, e se deleita na prosperidade do seu servo. Então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Aleluia! Há um limite, presta atenção. Basta esperar com paciência pelo agir de Deus e na hora certa. Nem antes nem depois. Deus manifestará o seu poder e a sua benignidade em favor dos que o temem, invocam o seu nome e estão dispostos a louvá-lo. Os perversos se alegram com o sofrimento do justo. Se puderem, espetam mais um espinho na carne de quem já está sofrendo. Os justos, porém, brandam de júbilo quando a justiça de Deus se manifesta e o seu sofrimento chega ao fim. Referência, versículo 27. Quando tivermos de enfrentar zombaria e perseguição injusta, devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele jamais permitirá que as nossas provações excedam o nosso limite de suportá-las. Conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não podemos desanimar nem nos inquietar diante das tribulações, mesmo porque Deus pode transformá-las em bênçãos e vitórias para o nosso fortalecimento espiritual. Tiago 1, versículo 2 a 4. Deus se deleita na prosperidade do seu servo. Sempre que tiver de enfrentar dificuldades, a família cristã deve confiar na soberania de Deus, sabendo que na justiça de Deus sempre há um limite para as nossas provações. Olha, meu irmão, minha irmã, gostaria de aproveitar este momento em que estamos conectados ao reino de Deus e nos deleitarmos em conhecimento sobre as duas referências bíblicas no dia de hoje. A primeira encontra-se em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Ao enfrentarmos tentação, Deus nos promete duas coisas: livramento e força para suportar.
Jesus nos deu o exemplo e mostrou que a tentação somente lhe sobreveio porque Deus lhe deu o poder para resistir. Deus nos prometeu este poder. Porém, não devemos pensar que o livramento significa que não vamos ter de encarar os desafios, as necessidades e dificuldades, pois nosso caráter é aperfeiçoado ao resistirmos à tentação e enfrentarmos os desafios. Deus providenciará o livramento para nós, mas Ele também está interessado em desenvolver nosso caráter santo. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Decidir manter-se fiel é a nossa obra. Conforme Romanos 5, versículos 1 a 5 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Continuando a nos deleitarmos em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quando enfrentamos tentação, Deus nos prometeu duas coisas. Primeiro, uma saída e segundo, o poder para resistir. Podemos realmente acreditar nisso? Claro que sim, meu irmão, minha irmã. É claro. Quando Jesus demonstrou este poder, Deus nos prometeu este poder e podemos olhar os nossos irmãos e irmãs em Cristo que triunfaram com este poder. Porém, não devemos pensar que a saída significa que não vamos encarar desafios, necessidades ou dificuldades. Caráter é produzido tanto através de resistir tentação como também recusar, desistir durante os desafios que enfrentamos por causa da nossa fidelidade. Deus providenciará uma saída para nós, mas Ele também está interessado em desenvolver nosso caráter santo. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Decidir manter-se fiel é a nossa obra. Segundo o último ponto da nossa meditação, Tiago 1, versículos 2 a 4. Quais provações você enfrentou na vida? Boa, né? Ou qual provação você enfrenta neste momento? Provações existem e cedo ou tarde aparecem. Seja na dimensão pessoal ou na coletiva, elas sempre voltam de novo. Então lemos esta carta que o apóstolo Tiago escreve para os cristãos que estão sofrendo provações por meio de perseguições. Logo no início ele ensina que, pela fé, a partir da provação, se produz perseverança. Podemos aprender que a provação não deve nos derrubar, nem fazer com que nos entreguemos. Pela fé, Deus nos capacita e fortalece a perseverar e resistir, mesmo quando tudo está ruim. Você pode ter perdido o emprego, fechado o teu negócio próprio, estar mal nos estudos, passando por doença grave ou mesmo enfrentando o luto pela morte de alguém amado. Você pode estar em crise no teu matrimônio, não se relacionando bem com o seu filho ou filha, ou seu pai e mãe, ou outras pessoas. Ainda assim, não desista. O ato de perseverar pela fé é o ato completo. Não entrega os pontos, mas continua em frente, sem desanimar, confiando na presença e no agir de Deus. Torna-nos maduros e corretos, em outra tradução, perfeitos e íntegros. Se pela perseverança nos tornamos assim, é sinal de que antes nós éramos menos isso. Por meio da provação somos aperfeiçoados por Deus. Este aperfeiçoamento está ligado a uma fé que se firma na confiança em Deus e no conhecimento sobre Deus. A fé não é algo abstrato, onde basta apenas se dizer cristão ou ter seu nome no registro de membros da igreja. Fé é confiança e esta confiança se adquire a partir da relação. Assim é também conosco. Dificilmente você diz confiar em alguém que não conhece. Também em relação à fé, precisamos conhecer Deus, vivenciá-lo, conversar com Ele em oração, ouvir sua voz na leitura e pregação para a palavra, ter comunhão com Ele por meio dos cultos e da celebração da Santa Ceia. Para uma fé madura não basta apenas o conhecimento a respeito de Deus, mas junto a este, conhecer a Deus a partir de uma experiência com Ele. Conta-se que um professor anunciou aos alunos do terceirão que no último dia de aula daria um presente à turma. Quando chegou o dia, a classe estava cheia. E qual foi o presente? Uma prova avaliativa. Muitos ficaram indignados e reclamaram desta avaliação não programada. E ainda no último dia de aula,
O professor disse que não eram obrigados a realizá-los. Todos já tinham a nota 5 e estavam aprovados, podendo, inclusive, participar da formatura. Um a um foi saindo e apenas poucos permaneceram. Ao desvirarem a prova, viram que estava escrito: parabéns, você que perseverou tens nota 10. Diante das provações da vida, muitos desistem da fé. Viram as costas para Deus, enquanto Ele tem algo melhor, muito melhor para nos oferecer. Não desista, nem se conforme com um 5. Deus tem um 10 reservado para você. Basta perseverar na verdadeira fé e assim experimentar o Deus vivo. Pense nisso, reflita nisso. Que Deus te abençoe. Receba essas palavras na santa autoridade de Deus. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos nos conectar ao reino de Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Por favor, Pai, dar livramento da tentação e o poder de enfrentá-la vitoriosamente. Por favor, perdoe-me pelas vezes que tenho sucumbido à tentação e pecado. Perdoe-me pelas vezes que não quero achar a porta de saída. Purifica-me e restaure-me ao serviço fiel ao Senhor e seu reino. Senhor, ajuda-nos a crer na Tua soberania e a confiar que no dia da adversidade a Tua benignidade nos cobrirá. Na santa autoridade, em concordância com tudo que acreditamos e confiamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.